Vamos lá, pessoal. Vamos fazer mais uma. Essa é especialmente interessante porque ela, diferente de pedir como comando propriedades gerais do circuito, ela está interessada em fazer com que a gente calcule algo que acontece num trecho daquele circuito. Vamos ver como é que funciona? O enunciado diz assim, ó. No circuito elétrico desenhado abaixo, todos os resistores ômicos são iguais e têm resistência R igual a 1 ohm. Ele é alimentado por uma fonte ideal de tensão contínua de 5 volts. A diferença de potencial entre os pontos A e B é de... Bom, vamos olhar para o desenho. Se liga que os pontos A e B são esses pontos aqui, ó. São esses dois pontos, A e B. Se eu quero saber a diferença de potencial entre A e B, eu preciso saber a corrente que passa através desse ponto, A e B, e preciso saber a resistência dele, né? Então, vamos lá. Vamos tentar descobrir como é que isso funciona. Primeiro, eu quero que vocês reparem que os pontos A e B são os pontos onde esse monstrenguinho aqui está ligado, certo? Então, a diferença de potencial entre A e B vai ser a diferença de potencial nessa associação aqui. Vamos tentar descobrir quanto ela vale? Bom, para isso, para descobrir quanto ela vale, vamos lembrar da lei de Ohm. U é igual a R vezes I. Para eu saber a tensão num determinado trecho do circuito, eu tenho que saber a resistência dele e tenho que saber a corrente elétrica que passa através dele. Nenhuma das duas coisas a gente sabe ainda, vamos ter que calcular. Vamos começar pela resistência, né? Vamos lá. Primeira coisa que eu quero que vocês notem é uma associação mista, mas uma associação mista bastante simples, baseada nos exemplos que a gente já fez, né? Então, ó, tem um par aqui, tem um par aqui, tem um par aqui. Todos esses três pares estão associados em série e todos são idênticos. Em todos eles eu tenho 1 mais 1. Ou seja, eu tenho três pares onde o equivalente é igualzinho a esse par da esquerda aqui, ó. 1 mais 1, que é igual a 2 ohm. Então vamos fazer aquele esqueminha? Redesenhar o circuito, substituindo cada par por um único resistor, que vale, nesse caso, 2 ohm. Eita! 2 ohm, 2 ohm. Na sequência, a gente tem agora uma associação em paralelo, onde os três são idênticos. Basta pegar a resistência deles, dividir pela quantidade. 2 dividido por 3, substituo esse trio por um só de 2/3 de ohm. Ó, repare aqui, vamos voltar para os nossos pontos A e B. A e B. Eu já sei quanto vale a resistência entre A e B. A resistência entre A e B vale 2/3 de ohm. Poderia colocar aqui. O que falta descobrir? A corrente elétrica que passa através dele. A corrente elétrica que passa através dele é a corrente total do circuito, né? Para isso, então, a gente vai ter que saber a resistência total do circuito. Eu tenho uma associação em série entre 2/3 e 1. A resistência total desse circuito é 2/3 mais 1. 3 vezes 1, 3. Mais 2, 5. A resistência total desse circuito é 5/3 de ohm. Repare que em momento algum que eu encontro essas frações, eu resolvo a fração para encontrar o número decimal. É porque é muito mais fácil lidar com o número 5 e com o número 3 fazendo contas do que lidar com o resultado decimal que daria se eu tentasse dividir 5 por 3, tá bom? A mesma coisa aqui, 2/3, beleza? Então vamos calcular essa corrente total do circuito. U é igual a R vezes I. Quanto vale a tensão do circuito como um todo? Vale 5. Quanto vale a resistência total do circuito? Vale 5/3. I vezes I, que é o nosso I total do circuito. Vou jogar o 3 para cá multiplicando, vai dar 15. Vou jogar o 5 para cá dividindo. 15 dividido por 5, essa corrente total do circuito vale 3 amperes. Bom, agora eu já sei quanto vale a resistência daquele trecho entre A e B, e agora eu também já sei qual é a corrente que passa através dele. Passa 3 amperes. Posso ir lá na nossa lei de Ohm e fazer resistência 2/3
vezes a corrente, que é 3. Corto 3 com 3, 2 volts. Resposta certa, letra B, 2 volts. Vamos recapitular o que a gente fez? O que eu fiz foi, para determinar a tensão de determinado trecho do circuito, eu tenho que saber a resistência dele e a corrente que passa através dele. Vamos atrás dessas duas coisas. A resistência a gente encontrou através de resolver a associação de resistores. Está ali. Resolvemos a associação de resistores e percebemos que entre A e B, o que está ligado ali entre A e B tem resistência de 2/3 de ohm. Vamos entrar atrás, então, da corrente elétrica que passa por esses pontos, né? A corrente elétrica que passa por esse resistor aqui é a corrente total do circuito. Então, a gente deu um passo além na associação para descobrir a resistência total do circuito inteiro e, com isso, calcular a corrente total daquele circuito, que deu 3 amperes. De posse dessas duas informações, que são a resistência naquele trecho que nos interessava do circuito e a corrente que passa através dele, a gente voltou para o nosso comando e calculou a tensão entre aqueles pontos. Deu 2 volts, letra B.